Agora sim, agora sim. Então tá. Bom, pessoal, então, agradecendo aqui novamente a participação de vocês, de todos vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido aí, ou estejam conseguindo, né? Aprender um pouquinho, a dominar um pouquinho, né? A manipular um pouquinho aí o Colab, esse notebook, né? E aos pouquinhos aprendendo algumas formas, né? De implementar na linguagem Python de programação, né? Então, a gente especificamente nesse mini curso, eu escolhi enfocar num pacote do Python aí, que é o SymPy, né? Que ele vai fazer cálculos de expressões algébricas para a gente. Então, tem bastante coisa pronta nesse SymPy, tá? Então, o Python tem essa vantagem aí, né? De trazer, né, vários módulos, né? Capazes de resolver, né? Bastante problema aí para a gente, sem que a gente tenha que implementar do zero, tá? Mas hoje, vou colocar o link aqui para vocês. Isso, coloquei o link no chat aqui. Pode entrar pelo celular, que dá para fazer tudo normalmente, tá? Dá para fazer tudo normalmente. Mandei o link para vocês e vou compartilhar aqui minha tela também com vocês, né? Ih, tem 500 janelas abertas aqui. Estamos aí? Fernando Novo deve ter entrado com outro e-mail, aí estou tendo que permitir, tá? Isto. Estamos aí, compartilhei, né? Bom, então, pode ser, né? Pode ser não, né? Em muitos casos, dependendo do problema específico, particular que a gente tem que resolver, isso não vai estar pronto para a gente no pacote, no módulo aí, né, do Python, tá? Tem muita coisa pronta, como vocês viram ontem, né? Calculamos limite, né? Definimos funções por partes, tem várias coisas já bem pronto, pré-pronto, né? Mas, dependendo da especificidade aí do problema, não vai estar pronto. Então, nós vamos ter que criar nossas próprias funções, né? Então, nós vamos ter que ensinar o computador aí para ele retornar para a gente, né, o que a gente está querendo calcular, tá bom? Então, como o Python, né, é um código aberto, então a gente pode criar novas funções aí, certo? Então, eu vou passar para vocês aqui, porque na aula de hoje, como nós vamos resolver um problema de aplicação da derivada, então é um problema específico, não vai ter um comando só, uma funçãozinha pronta no Python para resolver esse problema para a gente. Então, nós vamos ter que criar a nossa função a fim de generalizar aí a resolução dessa aplicação, né? Então, vou começar falando hoje sobre isso, como definir as nossas próprias funções, tá? Para a gente implementar problemas mais específicos, tá? Então, começando aí, nesse arquivo, tá? Parecido com o de ontem, né? Só que agora, módulo 2. Então, módulo 1, para quem faltou ontem, né? Então, eu deixei aqui, ó, disponível o link, tá? Quem faltou ontem pode acessar o módulo 1 aí nesse link aqui, tá? Então, hoje nós vamos ficar restritos aí a derivadas, uma aplicação da derivada, e aí nós vamos ter tempo para fazer a fase 2 do torneio, tá bom? Então, tá aqui as referências, tá, que eu utilizei, a biblioteca SymPy, e a gente está importando tudo sem dó, para não ter problema, tá? Então, eu vou começar aqui, play, né, para importar essa biblioteca SymPy. Vai demorar um pouquinho, porque não tinha conectado ainda a máquina, tá? Estou compilando agora aí isso. Ele vai buscar abrir uma máquina virtual lá na nuvem, lá na Google, né? Um espaço, a memória RAM, disco, né? Então, ele abre e fica aqui do lado direito no topo, nessa informação, tá? Então, agora eu estou conectada.
certinho? Então, aqui está a sintaxe, né, de como implementar a nossa própria função, tá bom? Então, o comando é def. É isso aí, só esse comando aí. O comando é def, que eu vou definir uma função. Daí eu coloco o nome da função, sugestivo, né, que eu quiser dar. Por exemplo, ontem a gente trabalhou com funções que já eram prontas. Limit, né? Por exemplo, print, né? Plot. Então, funções já prontas e definidas. Então, nós não vamos usar esses nomes aí que já são reservados, né, para essas funções aí, tá? Mas, fora isso, a gente usa a nossa imaginação aí para colocar nome nas nossas próprias funções. Entre parênteses, os parâmetros, né? Nós que somos da matemática, a gente sabe que toda função é f de x, ou é função de várias variáveis, f de x, y, z, né? Tem os parâmetros aí, tá? Depois, nós vamos passar as instruções aqui, então, né? Vem depois, em seguida, com essa indentação, a gente precisa dar um espaço aí, tá? Não na mesma, não alinhado com esse def, né? A gente passa as instruções que a gente quer, né, que o código faça, né, execute para a gente, e aí a gente vai gerar um certo resultado aí, né? A partir dessas instruções, a gente vai ter um resultado. E aí, no final, a gente finaliza com o return, né? Para retornar para a gente, essa função vai retornar para a gente o resultado. É como se essa f de x retornasse y para a gente, tá bom? Bom, essa é a forma, digamos, mais geral. Mas é claro que não necessariamente uma função tenha que vir, né, com parâmetros de entrada, que seja obrigatório ter parâmetros de entrada, tá bom? Pode ser que não, depende aí do que você for fazer, não necessariamente precisa de parâmetros de entrada. Assim como também não necessariamente precisa ter parâmetros de saída. Tá? Então, eu comecei com esse exemplo bem simples aqui, ó. Vamos definir a função hello, tá? Aí, como um parâmetro, como entrada aqui, eu vou passar um nome, tá bom? Então, tá aqui a minha variável, tá? Então, a função hello e o nome aqui, minha variável. Eu não estou retornando, não estou fazendo, não estou manipulando esse nome de nenhuma forma. Eu só simplesmente quero imprimir. Então, não tenho nada diferente para retornar. Só quero imprimir, então só coloco um print aí, tá? Então, não necessariamente eu preciso. Então, print. Cadê aqui? Tá. Compilou a função, né? Claro. Tô com a aula de ontem, que foi tudo na sequência, né? Agora eu estou definindo função. Então, aqui, ó, compilei, apareceu um tiquezinho verde aqui, né, do lado esquerdo, então significa que correu tudo bem com a compilação, o Python, né, o Colab aqui, ele entendeu que está certo, tá? As instruções foram passadas corretamente, não deu nenhuma mensagem de erro aí. Depois a gente vai chamar essa função, tá? Então, por enquanto, só definir a função. Depois também, deixa eu ver se eu fiz aqui, coloquei aqui separado, ó, então vou fazer aqui, já vou pular para baixo. Bom, se vocês quiserem, eu posso até, ó, organizar isso aqui diferente. Eu vou subir e vou subir, né? Pronto. Hello, definir a função. E aqui eu vou executar a função. Vou chamar, né? Então, vou chamar a função hello. E o parâmetro que eu passei aqui, o nome que eu passei é Carlos. Tá bom? Lembra, ontem a gente quando a gente queria calcular o limite, a gente chamava a função limite, certo? E passava os parâmetros que a gente queria passar, a função, o x, a variável, o valor, né? Para onde esse limite estava tendendo, né? Então, aqui a mesma coisa, tem que chamar a função e passar o parâmetro para que ela seja executada. Então, pronto, aí agora sim, porque o que ela estava fazendo, o que essa função faz é imprimir o olá, né? Carlos, o nome da pessoa, certo? Posso ter ou mais de um parâmetro, como eu falei, né? E esse print aqui, olha só, eu coloquei o quê? Em primeiro lugar vai vir o nome, o parâmetro que eu vou passar nessa função, vai entrar aqui. Aí, entre aspas, né, é o que vai ser a frase que vai ser impressa, né? Então, vai colocar ali o nome, tem, idade é um outro parâmetro aqui, a minha função tem 2 parâmetros, então a idade é o segundo parâmetro que eu vou passar, né? Tantos tem idade anos, né? Que vai ser a frase que eu quero
apresentar, tá? Então, essa foi a função que eu criei. Só passar no cadastro, nome, idade, ele vai ter que imprimir isso para mim. Nome, tem, idade, anos, né? Então, tá aqui. Vou passar para cima também. Pronto. Então, aqui agora eu chamei a função que eu criei, que eu acabei de criar, compilei, então o código já reconhece. Então, é só passar. Passei o parâmetro Paula 21. Pronto. Vou executar, ele vai fazer realmente o que eu coloquei, né? O que era para a função fazer, que era para imprimir. Paula tem 21 anos, tá? Ou, de fato, ela pode retornar. Aí é onde eu vou usar o return aqui, né? Que é essa função que eu coloquei aqui. Então, vocês identificam aqui, essa função, o que ela vai fazer? Eu chamei essa função de SN, um underline, PA. Tá? Então, eu estou criando para mim uma funçãozinha que vai calcular para mim, tá? A soma, tá? Dos N primeiros termos, tá? De uma PA de razão R, tá? E cujo primeiro termo dessa PA é A1. Conheço o primeiro termo dessa PA. Tudo bem? Então, são essas informações necessárias que a gente precisa ter para calcular, né, a soma dos N primeiros termos de uma PA. Então, crio essa função e passo os parâmetros. Passo A1, passo a razão e passo o número de termos que eu quero somar. Tá? Esse é o nome da minha função. Tá? Não esqueça dos 2 pontos, tá? Na sintaxe aqui, tenho que colocar 2 pontos. Tá bom? Quem é o A? Então, eu tenho que calcular o AN, porque ele vai na fórmula aqui, essa fórmula que eu estou colocando, né? Dessa soma geral aqui, dessa soma dos N termos. Então, precisa do AN. Então, o AN é o A1 mais N menos. Oi, gente, a minha internet, ela não costuma falhar de jeito nenhum. A minha também caiu, professora, aqui Cara, na justo primeira vez. hoje, né, gente? Caiu, acho que de todo mundo. A minha também caiu. A minha, então é coisa lá da Isso aconteceu na primeira vez, por isso que eu perguntei para a senhora se podia acessar pelo celular. Cabonete, né? Eu tava quase vindo e falei, será que eu consigo fazer do celular, né? E também é Cabonete. Menino. Então deve ser a Cabonete mesmo, viu, gente? E onde foi que nós paramos? Porque a hora que eu me dei conta aqui, foi a hora que eu fui executar uma célula de código e não executou. Sobre a razão, sobre o SN. A gente estava na PG, né? No PG, Olha, ele voltou. na PA. Para mim, estava no PA.
Na PA, é isso mesmo. Tá gravando, ele volta e começa e continua gravando. Como ele é esperto. Então, vamos voltar lá para nossa... Deixa eu compartilhar de novo aqui. Espero, então. Ufa! Todo mundo caiu? Eu acho que sim, né? Menos mal, né? Falei, menos mal, não foi só eu. Tá faltando 7 pessoas que não voltaram ainda. Ainda não voltaram, né? Enquanto isso, eu estou compartilhando aí. Ainda dá tempo do pessoal ir chegando. Só quem está na região de Prudente, né? Quem está com a Cabonete, né? Pronto, ó. Então, deixa eu ver. A minha máquina ela acabou ligando aqui, que eu compilei. Deixa eu ver. Se caiu, acho que eu vou ter que retomar. Né? Importar de novo a biblioteca. Deixa eu já definir as funções. Isso. Olha, a ideia aqui da PG, né? Então, definido a função, a soma, né? Eu chamei de SNPA e vamos passar os parâmetros A1, o primeiro termo, a razão e o número de termos que eu quero somar, né? Então, aí eu vou calcular o AN, chamei de AN, né? A variável que eu vou armazenar, o AN, que é A1 mais N menos 1 vezes R, vezes a razão. E o SN é o A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, tá aqui toda a instrução, né? E aí eu vou retornar, né, SN. Veja que eu tirei os 2 pontos, que eu ia fazer isso, né? Quando caiu, quando eu percebi que estava sem internet. Né? Tem que pôr 2 pontos aqui. Se eu esqueço de colocar os 2 pontos, tá? Esqueci de colocar os 2 pontos, aí vou compilar, né? Olha só a mensagem, né? Ó, erro de sintaxe, né? Syntax error. Então, inválido essa sintaxe. E ele aponta, né? Onde é que tem o erro. Aí eu já rapidamente falo, faltam os 2 pontos aqui, tá? Então, geralmente, é bem bacana. Ou se você não encontrar, você clica nesse Stack Overflow aqui, né? Que o Google te leva rapidamente aqui para os fóruns, né? Para esse Stack Overflow, onde o pessoal discute muito sobre erros similares, tá? Aí, compilei a minha função, olha só. Então, é uma função que foi criada por nós mesmos, tá? Aí, essa função já está criada, então, quando eu precisar usar, é fazer como a gente estava fazendo ontem com o limite. É só chamar minha função, SN_PA, e vou passar, só que aí tem que tomar cuidado o quê? Com a ordem, né? Que se passa os parâmetros, assim como a gente fez ontem com o limite. Então, a primeira, a gente tem que saber que a primeira componente eu vou passar o A1, a segunda componente é a razão da PA, e a última componente é o número de termos que a gente quer somar. Aí é só executar, pronto, aí ele já dá o valor, tá? Para a gente aí, certo? Então, viram como é que a gente faz para implementar nossas próprias funções, tá? Então, no final, mais para o final da aula, aí a gente vai precisar disso, tá? A gente vai utilizar, né, esse artifício aí, né, de criar nossas próprias funções. Bom, então, para derivar. Então, vamos lá. Derivada, a gente sabe quem fez os cálculos aí, que, dependendo da função, né, a gente precisa aplicar várias regras de derivação, né? Do quociente, do produto, né? Potência, né? Então, função composta, aí tem muitas regras aí para a gente tomar cuidado. Então, o Python vai fazer isso para a gente facilmente, rapidamente, sem problema nenhum, tá? Sem maiores dificuldades aí, tá? Então, coloquei aqui como no formato de texto, só a definição do limite, né? Então, quando o limite desse quociente, dessa razão aqui, quando ele existe, tá? Da razão f de x menos f de p dividido por x menos p, quando x tende a p, quando esse limite existe, ele é a derivada da função no ponto p. E uma maneira equivalente de escrever isso é, né, a razão, né, escrita da forma f de x mais h, né, a gente tem uma razão incremental aqui, um hzinho, menos f de x dividido por h, quando h
tende a zero. É equivalente à forma de cima, né? É só feito aí uma mudança de variável, né? Para obter uma forma e outra. Temos também aí a forma de definir, outra forma de definir a derivada, tá bom? Então, vamos fazer os exemplos aqui como ontem para a gente ir vendo como a gente aplica aí as funções, tá? Então, no exemplo 1, calcule a derivada da função tangente de x, tá? Então, f de x é tangente de x. Primeiro, só para a gente retomar um pouco da aula passada, né? O comando da aula passada, para vocês lembrarem aí. Então, usando a definição por limite, tá? E depois, usando a função reservada para isso, que é só diff, a expressão que eu quero derivar e a variável, né? Em qual variável que eu quero derivar, no caso de x, tá? Usar essa função do SymPy aí, tá pontinha pra gente, tá bom? Então, já que eu vou ter que definir a função, definir a expressão, primeira coisa é gerar, né, as variáveis simbólicas. Ó, hoje eu já coloquei todas que eu vou precisar aqui, tá? X, Y, Z, H, tá? Então, eu posso definir todas de uma vez só, tá? Dessa forma aqui, entre vírgulas, tá? E depois aqui, entre aspas e vírgulas também, tá? Então, defino a razão, tangente, para a gente poder resolver pelo limite, né? Que é o item A. Tangente de x mais h menos tangente de x dividido por h, tá? Então, calcula aqui os limites laterais, olha, da aula passada, da aula de ontem. Limite dessa razão quando h tende a zero pela direita, tá? E vou jogar isso no que eu chamei de derivada d de direita, né? E limite da razão, né, quando h tende a zero pela esquerda. E vou jogar na variável derivada e de esquerda, tá bom? E vou calcular que a gente pode fazer isso, tá? Diretamente, simplesmente, o limite da razão quando h tende a zero, tá bom? E guardei na derivada. Ontem não trabalhei muito com vocês só nesse limite, porque, como eu disse para vocês, tem um bugzinho, um probleminha nessa função limite aí, que quando tem uma descontinuidade do tipo salto, quando os limites laterais são distintos, ele não aponta isso para a gente, ele acaba dando um dos dois limites, né? Um dos limites laterais aí como resposta, tá? Então, não gostei muito não, acabo não usando, tá? Só quando a gente tem muita certeza de que aquele limite existe, pronto, né? Então, vamos imprimir. Aí eu coloquei num print só, entre vírgulas, derivada direita, a esquerda e a derivada, tá? Espero, né? Os resultados vão ser todos iguais aí, tá bom? E eu coloquei o pprint, que é o pretty print, um print bonitinho, né? Da derivada, certo? E já vamos executar aqui o item B, já vamos executar aqui. E eu acabei executando isso, tá? Para o item B é para usar o comando diff, né? Que tá aqui. Tá? Então, aí, para usar o comando diff, como eu não vou usar a razão, essa razão incremental aqui, então eu estou definindo o quê? A expressão, a função, né? Eu chamei de expressão 1, tangente de x, então, para calcular a derivada é só passar a expressão 1, vírgula, a variável que eu quero derivar, que é x. Diff, expressão 1, x. Vou armazenar isso, o resultado dessa derivada, aqui. Deriva, underline, expr1, tá? Guardei aí e vou imprimir, tá? Então, vamos executar. Deixa eu ver se estamos todos aí. Estamos? De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui. Senão eu só descubro a hora que eu for executar, que a gente caiu. Aí. Então, olha só. Primeiro, pedi aí para derivar aqui os prints, né? Tá. Então, vai sair, o primeiro vai sair esse print, né? De 3 aí, que é... Olha só o que ele respondeu para a gente. Tangente ao quadrado mais 1. Tangente à direita. A derivada à esquerda, tangente ao quadrado mais 1. E a derivada, que eu chamei, né, que eu armazenei em derivada, tangente ao quadrado mais 1. Bom, o pprint, né, o nosso pretty print, tangente ao quadrado mais 1, que é para ficar bonitinho nesse formato, né, para não ficar com essas duas estrelas, né? Só que percebem que ele joga a potência lá para cima, né? Tá lá em cima, parece que faz parte de outra linha, né? Mas é o tangente ao quadrado, esse 2 aí, né? Tangente ao quadrado mais 1. E também, agora esse último é usando a função, né? Diff, né? Sem ser o quociente, sem ser por limite. Tangente ao quadrado mais 1. Né? Professora, mas para mim a derivada da tangente é secante ao quadrado. Mas ele está usando aqui
né, razão trigonométrica, ele está usando identidade trigonométrica, né? Secante ao quadrado, né, de x é idêntico a tangente ao quadrado mais 1, é equivalente, né? Então, o que a gente pode usar? Essa função aqui, trig_simp, ela simplifica, né, identidades aí trigonométricas, tá bom? Ela simplifica aí essas expressões trigonométricas, tá bom? Então, eu vou passar essa deriva x1, né, a nossa derivada aí, e vamos ver como que ele vai simplificar para a gente. Olha só, o que ele retornou? 1 sobre cosseno ao quadrado. Ele gosta de seno, cosseno e tangente, tá, gente? Ele não quis retornar a secante ao quadrado, mas 1 sobre cosseno ao quadrado, a gente sabe que também é equivalente a secante ao quadrado, tá bom? Não necessariamente precisa usar essa função trig_simp, tá? A função simplify, ela também vai fazer isso, tá bom? Que simplifica qualquer expressão aí, tá? Algébrica. Tá? Mas essa é reservada aí para trigonométrica. Mas se usar um simplify, também vai resolver, tá, gente? E aí, um segundo exemplo, só para a gente ver como é ligeirinho, né? Né, o trabalho que dá, quem é do primeiro ano e vai fazer essa disciplina, vai ver que tem que ter paciência para calcular a derivada dessas funções aqui, né? F de x, porque são funções compostas, né? Envolve aí quociente, envolve radical, né? Argumento de funções trigonométricas, com funções trigonométricas e polinomiais, racionais aí. Então, dá um certo trabalho aí calcular essa derivada. Calcula tranquilamente, não tem problema. Mas dá trabalho. E agora a gente vai resolver isso aqui em 1 minutinho, né? É só definir, então, essas funções. A primeira função nossa, x ao cubo dividido. Então, tá aqui, lembrando, potência estrela, estrela, dividido por 3 vezes a raiz quadrada, né, de 1 mais x quadrado. Tudo isso ao cubo. Definimos a expressão, definimos a função. Lembrando que a variável simbólica já foi definida lá, né? Então, tudo bem. E aí, para calcular a derivada, olha que difícil, dif a expressão ix e pronto. Só a gente executar e tá aí a nossa derivada. Olha só. Pronto, né? Rapidamente, fez todo esse cálculo para a gente. Bom, vocês viram que eu não coloquei num print, poderia ter colocado, porque geralmente a gente coloca assim, né? Print, posso colocar dessa forma aqui, ele já ia imprimir diretamente, né? Para mim também. Mas, como nessa célula eu não tenho mais nada nessa célula, então ele coloca esse resultado para mim diretamente aqui, tá? Mas cuidado, que muitas vezes a gente precisa colocar o comando print, tá? Nessa célula, o resultado foi diretamente, porque eu não tenho mais nenhuma instrução a seguir, tá? Bom, mas eu olho para essa expressão e falo, poxa, eu queria deixar num denominador só, né? Quero simplificar essa expressão, achar o MMC, melhorar isso daí, né? Manipular a expressão algébrica, tem como? Claro que tem. Esse é o objetivo dessa biblioteca aí, SimPy, né? Manipular as expressões algébricas. Então, o comando que a gente pode usar, o simplify, né? Quem usa o Wolfram, né? Sabe que tem um comando, né? São comandos parecidos aí, né? Então, é só, vamos lá, simplificar. Aqui eu passei, como eu não armazenei, né? Se eu tivesse armazenado em alguma variável, eu passaria essa variável, mas eu não armazenei nenhuma variável, então eu vou passar o quê? Para simplificar a derivada da expressão 2 em x, tá? Daí ele simplificou, ficou num denominador comum. Eu ouvi alguém aqui no chat, aí alguém falou assim, isso, são bem parecidos, né? Isso. Tá, qualquer coisa, a Isa vai me dando help aí no chat, tá, Isa? Sim, pode deixar, Bruno. Tá bom. Aí, a expressão 3, de novo, como é que define função trigonométrica? Tem funções já reservadas, prontinha para isso. É só o comando sim, né? É o seno. Tangente é tan. Eu sei que a gente está acostumada com TG, né, para tangente, mas nos comandos são sempre tan, tá? Que é universal. Então, a gente define aí, seno da tangente de 7 vezes, né? O vezes a estrela, não pode esquecer, x ao cubo, né? Potência, 2 estrelas. E calcula aí a derivada. Pronto, olha só. Tá aí o resultado da derivada pra gente. Prontinho.
Aí, se eu quiser simplificar, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai simplificar para a gente? Tá? Vou simplificar aqui essa derivada. Ah, deu uma melhorada aí para a gente, tá? Mas você vê que ele não gosta de secante, né? Ele colocou aqui dividido por cosseno ao quadrado, né? Que seria a nossa secante ao quadrado, né? Vezes a cosseno vezes a secante ao quadrado, tá bom? Então, talvez nem sempre retorne a simplificação que a gente deseja, né? Mas ele transformou aqui essa tangente, né, ao quadrado aí, mais 1, em 1 sobre cosseno ao quadrado, tá? Mas já ajuda bastante, né? Dependendo do que a gente for fazer. Bom, e por último, a outra função que era um quociente de seno mais cosseno dividido por seno menos cosseno, tá bom? Então, as funções reservadas trigonométrica para o seno sim, para o cosseno cos, né? E vou guardar na expressão 4 essa função e diff, expressão 4 em x. Pronto, calculou, certo? Fazendo a mão, né? A gente ia demorar um pouquinho mais, com certeza, tá? E podemos simplificar. Olha, como é função trigonométrica, vou usar o trig-simp aqui também. Nessa de cima eu usei o simplify, né? Vocês viram que ele faz... E o trig-simp, vocês podem testar, que vai retornar a mesma simplificação, tá? Bom, aqui eu já compilei. Agora, vamos simplificar toda essa expressão aqui, né? Então, aí então é um comando útil aí. Pronto. Olha só como simplificou. Então, quando ele calcula a derivada, ele calcula na forma expandida, né? Mas depois a gente joga um comando aqui para simplificar, se a gente realmente precisar, né, dessa expressão mais simplificada aí, porque a gente for fazer, e fica aí enxuta, né? Ok? Tá todo mundo comigo aí? Sim. O Efran perguntou aí da diferença do trig-simp com simplify? Seria isso? Sim, professor. O trig-simp, que eu percebi, ele é reservado para simplificar, trabalhar com as funções trigonométricas, tá? Mas, nos testes que eu fiz, eles estavam retornando as mesmas simplificações, tá? Acho que o simplify consegue também fazer o que o trig-simp faz, tá bom? Não sei professora, exatamente, como eu não tenho, eu não abri assim o código fonte, tá bom? Eu teria que abrir as duas funções, né? Que aí essas funções com certeza vai estar lá. Como é um código aberto, def, trig-simp, os parâmetros, e aí vai estar implementado a função return, né? E aí eu teria que comparar essas duas direitinho, tá? Não fiz isso, tá bom, Efran? Então, exatamente ali se tem alguma diferença, né? Entre as duas, tá? Mas na prática a gente vai testando e vendo aí. Oi, quem quer perguntar mais alguma coisa? sim, professora, a minha questão aqui, geralmente eu gosto de que na medida em que realizam-se várias operações, são ilustrados assim os passos, né? Todinhos eles até no final. Aqui também dava para ilustrar isso, professora? Eu sei, igual o Wolfram faz, né? O passo a passo, né? Ele Sim, professora. Ele já retorna a solução final para a gente, nesse caso, tá? Isso. Porque acredito eu que é por quê? Porque a filosofia, vamos dizer assim, de aplicação do Python, né, não seja aí como a do Wolfram, né? Então, a gente pode, né, trabalhar com programas, né, digamos aí, de alta performance, né, o pessoal trabalha muito com conjuntos de dados, na parte de ciência de dados, né, então é uma linguagem de programação, né, em si. Então, talvez por isso, né, esses pacotes não têm essa preocupação aí, tá? Então, até onde eu conheço da SymPy, dessa biblioteca aí, esse detalhamento não tem não, viu? Tá, obrigado, professora. Tá? Talvez, olha só, uma sugestão minha, assim, como, né, curiosa, o que eu faria? Talvez
para tirar essa dúvida, iria lá no site da SimPy, tentaria obter o código-fonte dessa função aí, né? Tem que fazer uma busca, né, para achar o código-fonte dessa função. E aí, o que a gente pode tentar fazer é alterar, né? Copio essa função para mim e eu altero, coloco prints, talvez intermediários, não sei, é uma sugestão, tá? Colocaria prints intermediários, eu vou entendendo, estudando a função, a implementação, e eu falo, nesse ponto eu quero ver, né? E aí eu vou colocando prints ali em cada etapa do programa, né? Possivelmente, e aí é uma sugestão, tá bom? É uma sugestão da gente brincar com o código-fonte aí, né? Para ficar esse step by step aí. Isso. É a gente lá modificar, colocar os prints aí, né? Por ser aberto, a gente pode fazer isso, tá? Podemos só ter a função aí com a gente. Bom, pessoal, até aqui? Legal. Vimos aí as perguntas. Vamos lá para mais uma aplicação. Seria até uma aplicação, falar da reta tangente, quando a gente está falando em derivada, não tem como, né? Deixar de falar da reta tangente, que aparece tanto aí, é tão importante, né? Então, eu coloquei aqui para vocês um texto, né, da reta tangente, só para lembrar, a reta tangente é o gráfico da função no ponto P, f de P, é o ioiô Michô, né? Então, vai ser y menos f de P, que é um ponto pelo qual o meu gráfico passa, né? É igual a f' de P, que nada mais é do que a inclinação da reta tangente, tá? Ao gráfico da função f, no ponto P, f de P. Então, esse f' de P é o coeficiente angular, x menos P. Então, tá aqui a equação, né, da reta, seria a equação geral. Então, na segunda linha aqui, o que eu fiz foi isolar o y, né? Então, o y vai ser igual a f de P, depois a gente vai usar isso aqui, tá? É o f de P mais f' de P que multiplica x menos P, tá? Então, essa equação geral a gente vai precisar dela depois, que aqui nesse exemplo 3 eu coloquei uma função x ao quadrado, tá? Determinar a f' de x. Então, nesses exemplos aqui, pessoal, eu peguei funções simples, tudo muito simples, para a gente conseguir visualizar, entender, abstrair isso daí, né? Mas claro que a intenção de entender e dominar esses comandos é se a gente precisar para uma coisa mais complicada, né? Mas é só para a gente abstrair aqui. Entender. No item A, vamos calcular a derivada. No item B, vamos calcular o f de 1 e o f' de 1, certo? E no item C, determinar a expressão da reta tangente ao gráfico de f no ponto 1, 1, tá? E depois fazer os gráficos de f juntamente aí com o gráfico da reta tangente, passando pelo ponto 1. Tá? Então, começando aí, definimos a função. Então, a gente define a função, coloquei na expressão 5x². Aqui eu coloquei prints, tá? Estou colocando prints aí, só para a gente ver as saídas, né, do f de x. Vamos calcular a derivada, que é diff, da expressão 5 na variável x. Estou aproveitando já para imprimir também, para a gente ver isso, né, na saída. Vou calcular o f de 1. Então, como é que calcula f de 1? Bom, na expressão 5, que é a minha função, né, eu vou substituir, né, no lugar do x aqui, vou substituir por 1. Vou calcular o f de 1. E já coloquei para imprimir, tá? F' de 1, bom, também f' de 1, na expressão da derivada, que é o diff exp 5,x, eu vou chamei a substituição, vou substituir na variável x, né, a constante 1, tá? Então, aí eu estou calculando aqui o f' de 1, tá? E vou imprimir. Quero imprimir bonitinho. Coeficiente angular f' de 1 é igual a o valor desse resultado aqui, tá? O que mais aqui? Que eu tenho que calcular. E o 3C pede para determinar a expressão da reta tangente. Então, a expressão da reta tangente, y, é igual, lembra lá que eu escrevi? É o f de P, então é a função avaliada no 1, certo? Mais a derivada da função avaliada no 1, que é o coeficiente angular, vezes x menos 1, tá?
Se eu tivesse armazenado isso daqui, é que eu não armazenei nenhuma variável, né? Se eu tivesse armazenado em alguma variável, claro que aí eu ia substituir as variáveis aqui, tá? Mas deixei direto na função, tudo bem? E aqui embaixo eu coloquei um pprint para ficar uma impressão bonitinha, né? Vamos compilar tudo isso. Pronto. Aí ele fez aqui pra gente. Então tá, f de x é x quadrado, né? Dy dx, a derivada 2x, f de 1 igual a 1, o f' de 1, que é o coeficiente angular, 2, calculou direitinho, e a reta tangente aqui, pra gente, que eu coloquei um pprint para ele imprimir bonitinho aqui pra gente, é 2x, tá bom? Poderia ter colocado um pprint aí no f de x, cadê o meu f de x? Ah, o pprint não funciona quando eu vou colocar, quando eu coloco frases aqui, tá, gente? Ó, vou colocar o pprint aqui no f de x, olha. Ele não funciona, ele funciona quando vai direto no comando, tá? Ele não funciona aqui. Por isso que eu não coloquei pprint. Bom, aí fala, nossa, nós vamos, para calcular, então, a reta tangente, né? Eu tenho que conhecer a expressão, né? Claro, conhecer a expressão, mas eu sempre vou ter que fazer todos esses cálculos aqui. Olha, sempre depende, né? Se é alguma rotina, algum trabalho, alguma coisa que você está fazendo, e você precisa muito, né, ficar calculando sempre essa reta tangente, então, faça a sua própria função, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora na sequência, né? Então, imagine que a gente precise, né, tá calculando sempre essa reta tangente, então, para não ter que ficar sempre escrevendo isso daqui, vou generalizar, né? Então, sempre que eu puder generalizar, eu vou lá e crio uma funçãozinha para ficar mais prático para mim, né? Então, como cria a função? Def, que eu vou definir a função. Nome sugestivo, chamei minha função de reta tangente, tá? Bom, para reta tangente, o que a gente vai precisar? Da função, conhecer a expressão e o ponto P, o ponto, né, do domínio que eu quero traçar a reta tangente ao gráfico de f. Só preciso desses dois parâmetros. Tá? Aqui, embora a gente já tenha definido lá em cima, e esse código já reconheça a variável x, eu pensei, se eu quiser depois passar isso para um outro código, levar essa função para um outro código e que não conheça o x, né? Então, eu já vou deixar aqui definido, tá? E já coloquei para retornar, eu já coloquei diretamente os cálculos, né? Nem usei a variável y para depois retornar y. Não, já coloquei direto. Tudo bem, também pode fazer isso, tá? Então, ele vai retornar o quê? Na função f, que eu passei como entrada, vou substituir p, é o f de p aqui, e aqui é a derivada, né, de f no ponto p, vezes x menos p. Tá feita a minha função, é só a gente executar. Quando eu precisar isso para qualquer outra função, é só passar a função e o ponto p. Aí no exemplo, aí eu só repeti aqui, agora eu vou usar a função que a gente criou, né? Então, primeiro a gente resolveu aqui meio que na unha, né? Fazendo aqui separadamente, escrevendo tudo isso. Agora, se eu quiser usar essa função, né? Então, eu vou chamar ela reta tangente. Qual que era a função? X ao quadrado. E qual que era o ponto P? 1. Tá feito. Tá? Não preciso ficar calculando, né? O f de P, o f' de P, né? Não. É só chamar a função e estou guardando, nesse caso, estou guardando, quis guardar aqui, na variável R. R de reta aqui, né? Então, R vai receber a função aqui, reta tangente, tá? E depois coloquei um print aqui, né? Vou imprimir pra gente, né? Bonitinho, a reta tangente é o gráfico de F, em P, é Y igual a R, né? Então, vamos compilar. Pronto, tá feito. Tá? Então, já generalizei. Agora é só trocando a função, só mudar os parâmetros, que ele vai fazer isso automaticamente. Então, nós fizemos nossa própria função, né? Com base já em funções prontas do SymPy, né? Usando a derivada do SymPy, usando, né, a substituição do SymPy e tudo mais. Tá? Bom, agora nós vamos aqui imprimir o gráfico da função. Ontem eu tinha guardado numa variável maior, hoje eu guardei numa variável menorzinha. Geralmente todo mundo usa P. P para guardar o gráfico, né? Então eu vou fazer o gráfico aqui das funções, né? Da expressão 5 e da reta tangente, né? Que era parte do exercício, né? Fazer o gráfico da F e da
da reta tangente, certo? Então, passei uns parâmetros aqui, né? O limite de x aqui é igual, tá? Ontem a gente fez um pouco separado, porque a gente estava fazendo funções definidas por partes, e aí a gente definia uma parte com x até um certo valor, e a outra parte com x a partir daquele valor. Então, a gente fazia o x separado, né? Hoje, para esse gráfico, é o mesmo x, é o mesmo range, né? Do x aí para todo mundo, né? E y também é o mesmo. Aí, coloquei um título. Ontem acho que a gente chegou a ver isso, né? Título. Tá? Vou colocar uma legenda agora, olha só. Hoje eu coloquei legenda, por quê? Porque nós vamos colocar dois gráficos aí em um só, e eu quero... e são... significa, né? Tem significados distintos aí, cada um, né? Pra gente. Não vou mostrar agora esse gráfico, vou deixar para mostrar depois. Aí eu vou perguntar para vocês aí, coloquem no chat aí. Agora eu coloquei de red aqui, uma cor, e aí eu coloquei aqui, P1 ponto, line color red. Aí eu pergunto para vocês, qual é o gráfico que vai sair aí em vermelho? E aí? Da função ou da reta tangente? Qual o gráfico que vai ficar em vermelho? Da função ou da reta tangente? Depois eu compilo. Vocês compilaram aí? Da reta. É da reta. Vocês lembraram que no Python a gente começa do zero, né? Essa contagem, né? Então, esse gráfico vai ficar no zero e esse aqui no 1. É isso mesmo. E esse fechou aqui para mostrar o gráfico agora. Pronto. Show de bola aí, ó. E a legenda, né? Ficou aqui também. Com a biblioteca Matplotlib, a gente consegue colocar essa legenda, usar o LaTeX para escrever essa legenda bem bonitinha, dá para fazer umas coisas mais elaboradas também, tá? Certinho aí, pessoal? Todo mundo tá comigo aí? Quem tá dormindo aí? Show aí? Deixa eu ver, tá todo mundo aí? Thalita não voltou depois da queda? Ah, não, a Thalita tá aí. Eu tô aqui, Pro. Thalita, minha supervisora, tá tudo bem? Tá tudo certinho, Pro. Tá tudo certinho? Então tá bom. Tô terminando aqui que eu já vou passar umas tarefinhas pro pessoal. Tá? Olha, derivada de ordem superior. Legal. Também faz. O comando diff, ele também faz. Então eu preciso calcular o f', que é o b. Ó, tem y igual a f de x, né? F' a gente viu como calcula dy de x, mas ele calcula também f duas linhas de x, se eu precisar calcular a derivada e depois calcular a derivada da derivada, tá? Ele calcula f três linhas de x, se eu precisar derivar uma função, derivar e derivar, né? 3 vezes aqui, tá? E eu coloquei, generalizei, f da derivada enésima de x, tá? Pessoal, a notação, quando até a derivada 3, a gente usa linha, né? F', duas linhas, 3 linhas. Depois da derivada 3, a gente costuma colocar entre parênteses a ordem de derivação, tá? A gente pode colocar entre parênteses, né, em algarismo... como que é o nome desse algarismo nosso mesmo, gente? Arábico, né? Arábico, né, André? Arábico. Mas tem alguns lugares que, dependendo, né, a ordem aí, usa romano, tá bom? Usa romano. Mas deixei em arábico mesmo, porque para generalizar para o enésimo aqui, né, no arábico é melhor, né? Então deixei aí dessa forma, tá? Só para chamar a atenção, porque às vezes a gente confunde com potência, né, da função, né? Então, muitas vezes, cuidado que pode ser derivado esse símbolo, tá? Então, no exemplo 4, a gente pegou um polinômio aqui, tá? Embora tenha algumas funções mais reservadas para polinômio, assim como aquela trig-simp, né, que é reservada lá para simplificar a trigonométrica, a gente tem algumas reservadas aqui para polinômios, mas funciona para qualquer função, o que a gente vai fazer agora também, tá? Calcular aqui todas as derivadas de f até a ordem 4,
eu acho que eu coloquei até a ordem 4, que é até a ordem que ela vai zerar, né? Eu vou derivar, né? Polinômio 3 vai dar 0, né? Então, como é que eu calculo? Olha só. Então, essa derivada simples, a gente calcula a derivada uma vez, a gente já sabe, é a expressão e a variável x. Depois, o que a gente, se a gente quiser derivar duas vezes, a segunda derivada, é só acrescentar aqui, ó, vírgula 2, tá? Que eu vou calcular duas vezes essa derivada. Quero calcular 3 vezes? Então, coloquei aqui nesse print aqui de baixo, tá? É a mesma coisa, vírgula 3, a gente acrescenta a ordem da derivação, tá? Aqui, acrescento 4, tá bom? 4, vou derivar 4 vezes isso daí, certo? Então, só executar, tá aí, ó. Calculo a primeira derivada, menos x² mais 2x mais 2, né? Calculo a derivada de novo da derivada, né? Depois calculo a derivada de novo, depois do menos 12, que é constante, dá 0. Pronto. Tá? Então, eu peguei exemplos de funções que a gente consegue fazer isso manualmente para a gente ir checando, né? E vendo que funciona, né? Esse comando, né? Para a gente se convencer aí, tá? Ok. Certo, pessoal? Então, conseguimos também calcular a derivada de ordem superior, tá? E coloquei aqui como uma observação e mais um exemplo, que, por exemplo, o cálculo 3, que vocês usam, né? Trabalha com funções de várias variáveis, né? Lá no cálculo 3, no cálculo 4, né? A partir do cálculo 3, né? Então, vocês trabalham com funções de várias variáveis. Então, ele também faz, tá? Ele também calcula a derivada para funções de várias variáveis. Olha só, f de x, y, z, coloquei uma função x simples aí também, x ao cubo vezes y à quarta vezes z à sexta, né? Então, uma função do R3 em R, né? Então, vamos lá, calcule a del nono, f de x, del x2, del y3, del z4. Ou seja, nós vamos calcular 4 vezes, né? Vai calcular a derivada de ordem 4 da função com respeito a z, depois a derivada de ordem 3, né? 3 vezes a derivada que é a derivada de ordem 3 desse resultado, e a derivada de ordem 2 na variável x, tá? Traduzido aqui, né? O que significa essa notação aí, tá? Então, é simplesmente, ó, definir então a expressão 7, que é x ao cubo vezes y à quarta vezes z à sexta, tá? E aí, nós vamos usar o comando diff, é o mesmo comando, vou passar a expressão, vou passar o x, quantas vezes eu quero derivar em x? A derivada segunda, 2 vezes. Daí eu continuo, na sequência eu coloco y, quantas vezes eu vou derivar em y? 3. Depois continuo, z, quantas vezes eu vou derivar em z? 4, tá? Só isso aí. Então, essa função aqui, ela é bem coringa, né? Para a parte de diferenciação. Opa, o que aconteceu aqui, professora? Deixa eu vir aqui. O que eu esqueci aqui? YZ, eu defini expressão 7. Deixa eu voltar aqui e ver se ficou XYZ. Eu defini o Z aqui. XYZ, XYZ, então tá tudo definido aí. O que ele não gostou aqui? Ele está dizendo que tem que buscar na biblioteca o pacote SymPy. Eu acho... aí foi... Sabe o que é? Não, eu acho que como o Z eu não tinha usado ele até agora, né? E eu compilei ele logo no início. Não sei se ele esqueceu do Z, entendeu? Talvez, não sei se eu... Não sei se desconectou. Bom, sei que agora compilou. Só para deixar a gente... Às vezes, quando a gente fica muito tempo sem usar alguma coisa, realmente acontece isso. Já aconteceu comigo também, fazendo as coisas da dissertação. Ser, né? Que eu compilei logo no início, fui usar o Z só agora, né? Uhum. Talvez ele tenha esquecido aí. Não desligou a minha máquina virtual, não desligou, mas... Ele é chatinho com essas coisas. Escapou, né? As limitações aí. Tem que ir lá, voltar então, e compilar de novo.
né? Tá feito aí, ó, o númerozão aí, né? 51.840, x vezes y vezes o z ao quadrado. Tá? Tá feito aí, certo? Mas calcula, gente, você viu que é só fui lá para reavivar na memória, falei, a única coisa diferente que eu usei foi o z, né? Vamos lá acionar de novo os símbolos, né? Beleza. Vamos para a aplicação, então? A aula de hoje é só derivada, tá? Vamos lá fazer uma aplicaçãozinha, e depois já passo a tarefinha para vocês. Ó, aplicações da derivada, temos muitas aplicações da derivada, né, gente? Muitas aplicações, né? Então, eu escolhi aí começar com as taxas relacionadas, que é um dos primeiros tópicos que a gente vê, né? E o probleminha clássico da escada deslizante, da escada que escorrega na parede, né? Slip stair. Ó, vocês veem que eu consigo colocar no texto aqui, ó, inserir figuras, né? Além de digitar o texto, digitar em LaTeX, ele aceita figura também. Tem a possibilidade aí de formatar o texto, de colocar umas figurinhas aí, tá? Vai ficar meio pesado aí e tal, mas ele aguenta, tá bom? Então, ó, nesse probleminha da escada deslizante, tá? Nós vamos tentar generalizar e criar nossa própria função aqui para resolver, tá? Então, o problema na escada de comprimento L, tá? É uma escada que a gente conhece o comprimento dela, tá? Está apoiada em uma parede vertical e a escada começa a escorregar horizontalmente a uma velocidade Vx, né? E verticalmente ela escorrega a uma velocidade Vy, em metro por segundo aqui, né? Tá em metro, né? Tem que estar tudo em metro, a gente tem que tomar esse cuidado aí, né? E aí, então, desenvolva a sua própria função no Google Colab, né? Usando aí Python, tal que, primeiro, então eu já quebrei aqui a tarefa em partes, né? Primeiro, item A. Uma função que relacione as distâncias horizontal e vertical de acordo com o deslizamento da escada de comprimento L, tá? Então, a distância horizontal é a distância da parede até a base da escada, e quando eu falar em distância vertical, é do chão até o topo da escada, tá bom? Então, temos que implementar essa funçãozinha aqui. E depois relacionar, então a gente relaciona as distâncias e depois a gente relaciona quem? As velocidades de deslizamento, tá? Aqui eu vou... compartilhar aqui, que eu fiz só um desenho aqui para chamar a atenção. Pessoal... Oi. Estava compartilhando a tela errada? Não está compartilhando a tela. Eu estava falando até agora e vocês estavam sem a tela compartilhada? Não, foi agora Não, que... Tá agora, né? Ah, bom. Ufa. Gente. Então, tá bom. Então, tá. Agora eu vou compartilhar o que eu quero. Agora foi, né? Beleza. Agora sim. Tá, isso. Tá. Eu coloquei aqui no slide só para ficar um pouco mais didático aí, mas tá tudo lá no texto depois. Vocês vão ver as continhas, tá lá no texto também, tá? Tá em 2 lugares aí, tá bom? Só para vocês acompanharem melhor aí, certo? Bom, resolver esses problemas de aplicações de cálculo, nem sempre, né? Não são problemas, resolver problemas matemáticos, como a gente diz, não é nada, não é simples, né? E são coisas que tiram a gente da nossa zona de conforto, né? Então, infelizmente aí, né, os programas aí, eles precisam ser treinados por nós, né? Pelo menos aí tem que ter um start, né? Vindo da gente, né? Então, não dispensa aí o nosso trabalho para ensinar o computador a fazer aí, né, os cálculos para a gente, né? Então, precisamos aí, precisa da nossa intervenção, né, gente? Então, assim, eu acho que é isso, né? Claro que são esses desafios que fazem a gente gostar de matemática, né? Porque ela nos desafia e a gente precisa cada vez mais estar se colocando, né, em novos problemas para a gente poder evoluir, né?
Isso eu sempre comparo, né, gente, com a questão dos esportes, né? Então não adianta, né? Ninguém vai conseguir, né? Um atleta não consegue uma alta performance sentado no sofá comendo pipoca assistindo Netflix. Não adianta. Ele tem que ir para o treinamento. E nós, da matemática, é a mesma coisa, não tem jeito. Então, essa parte aqui, gente, tem que sair da nossa cabeça, tá? Essa parte aí tem que sair da nossa cabeça. Tá bom? E depois, claro, a gente vai fazer isso, passar para a máquina, facilitar a nossa vida, né? Então, só coloquei um desenho aí, a escada deslizou, tá? Então, aumentou a distância horizontal x e diminuiu a distância horizontal y. Então, quando a escada desliza, tá bom? Há uma alteração nessas distâncias, vertical e horizontal. Então, quando a gente está vendo esses problemas de aplicação do cálculo, primeira coisa que a gente tem que tentar olhar é identificar as grandezas envolvidas, separar isso em nomenclaturas, em variáveis, e tentar relacionar essas grandezas. Primeiro as variáveis de mesma grandeza, e depois, se for o caso, elas vão estar interrelacionadas com outras variáveis de outras, né, grandezas diferentes, tá? Mas, então, nesse caso, a gente consegue, nesse problema, relacionar as grandezas de distância, né? A gente bate o olho e já sabe que a gente pode aplicar aí um teorema de Pitágoras e relacionar a grandeza distância, né? Então, a gente já relaciona, né? X² mais Y² é L ao quadrado, tá? E aí, a gente consegue, né? Relacionar os catetos. Então, a gente olha... se eu isolar o x, se eu isolar o y, a gente percebe que a gente tem o quê? O mesmo formato de expressão, tá? Que é a raiz quadrada, né, da hipotenusa ao quadrado menos um cateto ao quadrado. Então, para obter um cateto, né, a gente vai usar a mesma, digamos, fórmula em função da hipotenusa e do outro cateto. Então, a gente consegue generalizar isso daí, a gente fala, opa, então na hora de programar, eu posso generalizar isso numa função só, tá? Para uma função só. E aí eu posso usar, dado um cateto, eu descubro o outro, e independente, né, dessas posições aí, né? Não vamos ficar preso à direção XY nesse caso, tá? E, tendo isso relacionado, qual é a outra grandeza lá do exercício? É a velocidade. Ele quer saber, né, com qual velocidade, né? Ele dá uma velocidade, né, numa direção, e aí a escada começa a deslizar, e ele quer saber qual vai ser a velocidade na outra direção quando a escada tiver a uma distância x aí da parede, né? Então, tenho que relacionar a velocidade, que é outra grandeza que aparece. Então, identifica as grandezas e tenta relacioná-las. É isso, essa, digamos, é uma dica aí que eu dou. Então, já identificamos as distâncias. Para identificar a velocidade, a gente percebe o seguinte: com o passar do tempo, a escada começa a escorregar. Então, essa grandeza distância, ela é uma grandeza que depende do tempo, né? Conforme o tempo vai passando, essa escada vai escorregando, o x vai diminuindo, vai aumentando e o y diminuindo, né? Então, x é uma função de t. Feito isso, regra da cadeia aqui, tá? Bom, regra da cadeia, desculpa aí quem ainda não viu, né? Tem os alunos, né, do início aí, né? Mas a gente vai aplicar uma regra de derivação, que vocês vão ver isso direitinho lá no cálculo 1, tá bom? Então, só calculei implicitamente, né, essa derivada aí, né? E usando regra da cadeia também, né? Simplifica, né, o 2, que tem esse fator 2 aí, a equação é igual a 0, né? E aí a gente observa o seguinte: eu destaquei o dx dt, dy dt, porque derivando em função do tempo aí, né, propositalmente, eu estou pegando a distância e derivando em função do tempo, porque a gente sabe que essa taxa de variação, né, a variação da distância com a variação do tempo é a velocidade, né, que a gente tem. Então, propositalmente, aí a gente deriva em função de t para obter a velocidade. Então, dx dt, a taxa de variação na direção x, eu tenho a velocidade em x. dy dt, eu tenho a velocidade em y, tá? Então, eu troquei o dx dt por vx e o dy dt por vy. Então, aí a gente já conseguiu relacionar as velocidades, tá? Então, eu já consegui
relacionar as duas velocidades. E elas estão aí, elas trazem uma ligação com a variável distância, tá? Então, a gente já ganhou aí a modelagem aí desse probleminha, tá bom? E aí a gente observa o seguinte, a velocidade em x, se eu isolar, é menos y sobre x, são essas distâncias, né? Vezes a vy. Ou, se eu isolar vy, eu tenho menos x sobre y vezes o vx, tá? Então, quando a gente isola uma dessas variáveis aí, no caso a velocidade, né? Isola a outra, velocidade na outra direção, e a gente olha para essas duas fórmulas aí, a gente tenta o quê? A gente tenta buscar uma forma de generalizar esse probleminha aí, tá? Eu estou buscando a generalização agora, pessoal, porque eu estou buscando implementar isso para facilitar em problemas futuros, em problemas parecidos no futuro, tá? Mas claro que numa aula de cálculo esse problema já tinha sido resolvido com um viés só aí, tá? Eu estou passando um pouco para vocês o que a gente, quando a gente está programando, né, a gente tenta buscar aí generalizações para que esse programa, para que a função que a gente esteja programando, ela possa servir para diversas outras coisas, ou para casos mais gerais possíveis, né? Então, aí eu olho para essas duas expressões, né? E aí a gente percebe o seguinte, olha só, quando eu quero calcular a componente na direção x, ela fica em função da outra velocidade, e a razão fica na seguinte ordem, a distância na direção y pela distância na direção x. E quando eu quero calcular a velocidade na direção y, tá? A distância que está relacionada com a mesma direção da velocidade está no denominador também. Tá? Então, a gente fala, poxa, então eu consigo generalizar isso, tá? Independente da distância que eu precise calcular, da direção que eu precise calcular, né? Eu consigo generalizar. Uma velocidade, né, vai ser menos a razão das distâncias vezes a outra velocidade. E o cuidado que eu tenho que tomar na razão dessas distâncias, né, é que a distância, tá, na direção da velocidade que eu quero calcular vai para o denominador. Entenderam? Então, tem que ter essa observação aí. Foi clara, pessoal? Professora, o André pediu para você disponibilizar esses slides. Tudo bem. Depois eu vejo aí o que eu posso compartilhar. Vou cobrar caro, André. Tá bom. Mas tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Não tem como, né, gente, não falar de matemática num mini curso aqui de matemática, né? Tá? Faz parte aí, né? Mas agora, vamos lá para o programa. Tentei passar para vocês um pouquinho, né? Não só resolver o problema ou resolver o problema de cálculo em si, mas a gente já começar a fazer aquele pensamento computacional, eu posso dizer, não sei, né? Mas é tentar olhar para um problema, se eu preciso criar funções, tentar identificar alguma forma de fazer com que essa função seja aí, o mais aproveitada possível, né? Certo? Então tá aqui, ó, coloquei essas continhas aqui para vocês, e aí vamos começar aí, com base no que a gente viu, né, de generalização, primeiro vamos relacionar as grandezas e distâncias, então olha, criei a funçãozinha aqui, ó, def Pitágoras, cateto. Então, eu vou passar o A, que é a hipotenusa, e vou passar um outro cateto C, nessa ordem, cuidado aí. E aí, com isso, pronto, a gente calcula o outro cateto, que eu chamei de B, tá? Separei em duas funções. E aí, depois, vou relacionar, definir uma outra função, tá? Que vai me retornar velocidade. Então, eu chamei de vel sleep stairs, tá bom? E aí eu vou passar a velocidade 1 que eu tenho, distância 1 e a distância 2, tá? E aí, no caso, a velocidade, tá certo aqui, que eu vou retornar, eu tenho, seria V2, né? Isso, tá certo. Vai para o denominador, tá certinho aí. Então, V1, D1, né? E a distância que está relacionada com a
Velocidade seria um V2 aqui, poderia até colocar V2 aqui, se vocês quiserem. V2 aqui, pronto. Tá? Para ficar de acordo com aquela forma que eu escrevi lá no slide, né? Isso. Vou compilar, acho que eu não compilei, coloquei tudo numa célula só, né? Pronto, compilei, estou com as minhas funçõezinhas aqui. Então, para resolver esse problema, agora a gente só vai colocar os números aqui. No item C, olha só, é uma escada de 6 metros, então já coloquei medida aqui, apoiada numa parede vertical. A base começa a deslizar horizontalmente a razão de 0,6 metros por segundo, a base, tá? Aí eu quero saber com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando ela está a 4 metros do solo, tá bom? Então, nesse caso, quando eu altero, né? Então, eu quero saber aqui, deslizar horizontalmente. Então, eu tenho o Vx, tenho a velocidade na direção x, e quero saber qual é a velocidade na direção y, tá? E aí, eu quero saber qual a velocidade na direção y, quando a escada percorre a parede, quando ela está a 4 metros do solo. Então, eu tenho a distância x do solo, quando ela está a 4 metros do solo. Tá? Não, quando y, né, é essa distância vertical, percorre a parede quando ela está a 4 metros do solo. É isso. E agora eu que dei o chute aqui. 4 metros do solo é verticalmente, né? Isso. Então, eu vou passar aqui, vamos lá? Então, ó, A igual a 6, que é a minha hipotenusa, que é o comprimento da escada, e dos catetos é 4, que foi dado no problema, tá? Quando ela está a 4 metros do solo. E aí, eu vou descobrir, então, a outra medida, o outro cateto, tá? Imprimo. Aí, eu coloquei só um print bonitinho aqui para dizer aqui pra gente. Responder. Nesse print, pessoal, eu coloquei um /N, tá? Com esse /N dentro do print, ele quebra a linha, tá, pra gente? Tá bom? Senão, eu testei aqui, ele não ia ficar visível, tá? Eu ia ter que ficar usando essa barrinha aqui, ó. Certo? Aí ele vai imprimir aqui pra gente o que eu guardei no cateto X, tá? Então, quando tiver Y tiver em 4, X vai ter aumentado, né? E feito isso, já que eu tenho cateto, eu armazenei, chamei a função Pitágoras para calcular esse cateto, e eu vou passar o parâmetro cateto aqui, certo? Que vai ser uma das distâncias aí, tá? Então, para calcular a velocidade em y, eu vou passar na ordem direitinho, viu, pessoal? Então, eu vou chamar minha função vel_sleepstairs e vou passar 0,6 metros por segundo, tá? Que está relacionado aqui com a distância do cateto X, tá? E com a distância 4, que seria o cateto Y, né? Ok? Tem que ser na ordem direitinho aqui da forma, tá vendo? Olha, tem que ser nessa ordem aqui direitinho, nessa ordem aqui direitinho, tá? Tudo bem? A ordem tem que ser respeitada aí. Certo? Feito aí, então vamos imprimir aqui. Já compilei a função aqui. Vamos compilar de novo, né? Para não ter problema dele esquecer. Pronto, ó, ele quebrou a linha aqui, a gente consegue ver, né? Então, quando a escada encontra-se em uma altura de 4 metros do solo, a distância horizontal da escada, que é o outro cateto, é 4,47 metros. Tá bom? E agora vamos ver a velocidade, tá? Então, a velocidade, tá, com que o topo da escada percorre a parede aí, quando ela está a 4 metros do solo, é de menos 0,67. Veja, o sinal negativo indica, né, que a escada está escorregando, né? Esse é o sentido, né, de cima para baixo aí, negativo, que a gente usa, né? Certo aí, pessoal, até aqui? Vamos para a fase aí do torneio? É metros ou metros por segundo, professor? Metros por segundo, né? É velocidade. Obrigada. Vamos corrigir? Onde é que tá aqui? V, aqui. Esse eu não vi. Metros por segundo. Agora vai ficar chique. Isso. Belezinha? Não sei se eu consigo explicar não, gente. Mas espero que vocês são inteligentes aí, vocês entenderam. Tá bom? Aí, passou. Beleza aí? Então tá bom, Matheus.
Vamos então, vou passar para vocês as regras do torneio rapidinho. Demorei muito, né, Isa? A gente vai estourar o tempo hoje de novo. Mas vai ser rapidinho, peraí. Já tá tudo meio pré-pronto aí? Tá compartilhando a guia certa aí? Tá. Vou passar a regra do torneio para vocês. Vocês fiquem atentos aí, que vai ter, no finalzinho vou ter que colocar algumas modificações aí, tá, gente? Vamos apertar o play aqui. Onde é que eu aperto o play aqui? Deixa eu tirar o som aqui. Pronto? Pessoal, como a gente não teve a fase 1, o desempate a gente pode até usar o desafio 1, tá? Mas guardem ele aí, tá? Então, quem tá com o desafio 1, guardem que a gente pode usar. Vamos fazer as equipes rapidinho, então? Salas temáticas. Vamos fazer umas 5 equipes, né, Isa? Pode ser. Ele sugeriu 6 aqui, por quê? Vai dar 3? Dá umas 3 pessoas, né? Porque nós não vamos entrar. Né? Tá. Tudo bem, 3, né? Melhor para eles conversarem. Então, vamos lá. Quantas equipes, Pro? Então, ele sugeriu 6, mas acho que eu vou colocar 5 aqui. Porque tem gente que tá saindo. Ah, não vai brincar. Professor, Oi? Vamos brincar, gente. Espera aí. Vou abrir as 5 salas. Depois a gente vê. Né, professora, eu não vou participar. Pessoal, estou configurando as equipes aqui. Professora. Não vou participar. Eu acho que 10 minutinhos vocês conseguem. Né? O outro minicurso às 4. Não poderei participar. Pelo menos começar aí. Eu acho que... Oi, Ernesto. Vocês entraram na sala temática? Vocês estão entrando? O Meet está levando vocês? No computador? Não aparece aí para você entrar na sala temática? Tem bastante gente na chamada principal. Pode ir para ficar lá na sala temática, professor? Isso, pode. Você está sozinho lá, Matheus? Não, tinha uma que eu não sabia se tinha que vir aqui para receber as... Tá. Não, eu acho melhor acho que a Isa ou eu, a gente entra em cada sala para passar o link para vocês, tá? Então eu já vou entrar lá na sala. É que tem bastante gente aqui, mas eu acho que é pessoal que só... Ué, tá estranho. Eu vou lá então já. Peraí. Já vou lá na sua sala. Tô sim. Isa, você tá aí? Ah, tá aí. Ó, vamos lá deixa eu ver.
Cadê? Mini curso, né? Tá na fase 2 lá na pasta. Torneio fase 2, né? Isso. Então, eu vou pegar aqui o link. Vou pegar o link da equipe 1. Isso, copiar link da equipe 1. Vou entrar, então, deixa eu ver aqui. Era bom colocar o nome da equipe, mas tem bastante gente que parece que ficou de fora. Tem umas salas que não tem ninguém. Tem uma que só tem o Vitor. Aqui tem o André e o Efran. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Thalita, um aluno mandou uma mensagem ali no chat que eu acho que você que vai saber responder melhor. Eu tava digitando já a resposta pra mandar pra ele. Ah, tá, desculpa. Não, relaxa, não tem problema não. Pro, não tô te ouvindo. Pro, o microfone tá desligado. Só eu que consigo entrar nas salas, Isa? Você consegue? Eu recebi aqui um convite, mas acabou saindo da reunião, por isso que eu voltei e fiquei aqui. Tá. Então eu vou entrando lá. Bom, qualquer coisa fica lá como tarefa para eles. Eu vou lá na equipe 2, então, compartilhar link, vou copiar o link. 2. Ô, Pro, inclusive eu vou ter que sair por causa daquele mesmo problema que Isso. Tá bom. tá aqui, vai começar Obrigadão, o viu? outro. Eu que agradeço, Pro, a gente se vê amanhã então. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tô na chamada principal aqui. Ah, faltou. Deixa eu ver aqui. Isso.
E aí, Fernando Novoli? Essa sala eu já entrei, essa sala eu já entrei. Essa Ana Paula e a Carolina. É. Por quê? Professora, seu microfone está desligado. Tá. Ah, você saiu da sala? Você estava sozinha na sala? Na sala 5. Ah, tá. Mas você estava sozinha lá? Eu tava. Agora tem mais 2 outras pessoas. Ah, entrou. Vocês estão. Eu passei a atividade lá para vocês? Não, é nesse Não grupo entrei não. lá, né? Então, deixa eu ver. Você está com quem lá na sala? Com a O Vitor e Ana. a Carolina. Vou entrar lá na sua sala.
Bom, acho que a gente já terminou a minha fala.